Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Grande Criador, dá-nos mais de sua luz, enquanto por esta reunião tentaremos ajudar nossos irmãos com dificuldades na vida, no casamento, no convívio. E só o Senhor pode conceder-nos graça. Então vem e fale conosco, tire todo o mal de nós e dá-nos o bom Espírito, o Espírito Santo, que muda nossos desejos, nossos pensamentos, para sermos um com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero apenas dar uma pequena palestra com o que Paulo deu para nós. Então seria melhor uma leitura do capítulo 7 de 1 Coríntios, onde nós temos respostas às perguntas do casamento. Quem está tudo bem, diz, para que falar nisto? Mas quem está tudo mal, diz, como é bom ouvir isto. Então, se você está bem, graças a Deus. Mas para quem não está, para quem está em problema, para quem está em angústia, para quem está triste, para quem está chorando, para quem está largado, para quem não estão combinando, então eles estão precisando de uma ajuda. Eu pensei que a melhor ajuda que a gente pode dar, como muitos espero pela internet, porque é pelos CDs, pela internet, que eles nos ouvem, e isto é para aqueles que creem no nosso ministério. É bom saber que nós não estamos aqui para dar uma orientação para a gente de outro ministério, mesmo que os pastores dão liberdade aos seus membros de nos ouvir. Mas para mim, cada pastor toma conta do seu rebanho e a palavra final não é minha, é do pastor local, certo? Então, cada pastor local resolve o problema local entre os irmãos. Então, nós temos tido reclamações. Teve uma reclamação depois que o meu marido foi para esta igreja. Ele só fica junto com os irmãos. E isso está causando separação, tristeza. E de um lado ela não vai entender, porque provavelmente a forma que ela expressa ela não é cristã. Então ela não vai entender. Do outro lado, ele precisa primeiro satisfazer o lar, a esposa, os filhos, para depois você vir servir a Deus melhor. Você sabe, a Bíblia diz que o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Como agradar o Senhor. Agora, depois que casam, os casados querem agradar o Senhor. Mas a Bíblia diz que é o solteiro. Os casados têm que alegrar a esposa, o cônjuge. Então a pessoa tem que entender isto. Aí eles invertem a coisa, não, que agora eu vou alegrar o Senhor.
se você alegrar o Senhor e trazer tristeza à sua esposa, ao seu marido, não vai adiantar nada. Você primeiro tem que ter entendimento bíblico do que se vai fazer. Então você vai agradar o Senhor, mas saiba que isto era o que você devia ter feito quando era solteiro. E quando era solteiro, provável que não fez, queria casar para agradar o Senhor. Enquanto que você deveria saber que você casando, você tinha que agradar a sua esposa. E as pessoas colocam as coisas tudo no lugar errado, é por isso que o casamento não vai bem. Eles dizem, eu tenho perseguição na fé. Não, você não está sabendo liderar esta fé. Você precisa saber conduzir esta fé, conduzir este lar, conduzir esse casamento, que sempre a culpa é da mulher. Ela cai na parte mais fraca. É ela. Mas lá no início também foi isso. Foi daí que Adão fez. A mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher diz, a serpente que o Senhor criou. Sempre eles estão passando para o outro. Mas a culpa é sua. A culpa é do rapaz mal casado e da moça mal casada. Então precisa casar direito. Para casar direito, você tem que namorar direito. Para namorar direito, você tem que namorar gente da mesma fé. Tem que casar com gente da mesma fé. Gente da mesma fé que nas mínimas coisas, os mínimos detalhes dentro de casa, precisa saber o que você gosta, o que eu gosto. Na verdade, se um revelar para o outro que gosta de solteiro, não vai nem haver casamento. Se falar, eu sou assim, se a moça chegar para o rapaz, eu sou assim, e se você me tratar diferente, não vai dar certo. Aí é provável que vai. A paixão, que não é o amor, pode dizer, não, a gente dá jeito nisso, dá nada, não dá jeito. Você tem que saber que ela não muda de opinião e que ele também não muda de opinião, certo? É um casamento, o que vocês são quando estão formando este casamento, este lar, vocês vão continuar sendo. É aquela opinião que tem, não muda. Nós temos tratado com tanta gente e as pessoas esperam que a outra muda. Não muda. Deus muda, sim, Deus muda as pessoas, mas as pessoas não dão lugar para Deus mudar. Por que você está sofrendo? Vamos falar um pouquinho com esta pessoa que não é cristã, porque você reclama do seu marido, dele estar com os irmãos da igreja. Você tem razão. Mas se ele estivesse com os caras do boteco, tomando cachaça, o que você acha? Não, eu também não queria então, mas você tem que entender. Você também, sendo uma não cristã, você vai ter que entender isso também. E ele vai ter que priorizar o lar. Vocês não pensam que serve a Deus bem quando vocês não servem nem as pessoas. Primeiro tem que servir em casa. Se não servir em casa, não vai servir. Para fora não vai adiantar. Então você prioriza o lar. Você está fundamentando o seu lar. Então cuida da sua esposa, dos seus filhos. Tem algum problema? Tem, todo casamento tem problema. E vai ter até o fim. Quando você dá graças a Deus, passei esta situação. Daqui a pouco vem outro revés. A vida é assim. Isso dá mais experiência para as pessoas. Então, minha irmã, deixa eu te orientar aquilo que é necessário. Você entender o seu marido te entender, porque isso é bíblico. Os dois têm que entender, têm que comungar um com o outro. Tem que falar um com o outro. Tem que acertar a vida um com o outro, para poder ir bem. Não é qualquer coisa você vai emburrar. Não, você fala o que é. Você tem que falar o que é, tem que abrir o jogo. A pessoa ouviu, vai obedecer ou não, mas você falou. Então você comunica.
A segurança do casamento é a comunicação. Faltou comunicação, o casamento não vai para frente. E a comunicação está marido e mulher. Como criar os filhos? Mas a comunicação não é pai e filhos, mãe e filhos. Não, é marido e mulher. Eles vão ter uma boa comunicação, como vão criar os filhos. Agora, se esta mulher tem uma fraqueza de não entender o marido, vamos dizer aqui, tem uma que não é crente, ela tem a fraqueza de não entender aquele marido, o que ele faz. Mas se ele é um bom marido, ele vai ganhá-la através das boas palavras, das boas ações. Ele vai mostrar para ela de que ele é um homem que tem caráter. Porque tem homem que está procurando um pezinho no casamento, porque já está de olho na outra irmã. Esse é o problema. Então, o pezinho vai vir, e ele vai pensar, achei. É isso que é verdade, é isso que Deus quer. A pessoa pensa, põe até Deus no meio. O que Deus quer é que você que deu a sua palavra, que vai viver com aquela mulher, até que a morte separa, você tem que esperar a morte chegar. Ele diz, mas a morte não chega. Deixa ela chegar. Não precisa nem pedir a morte. Tem que deixar ela chegar quietinha. Tem hora que ela chega, tem hora que ela chega de repente. Né? É a melhor morte que tem essa. É de repente. De uma hora para outra, vai. Não precisa ficar numa cama, sofrendo, dando trabalho para os outros. É bom. Já vai de repente. Então, a vida do marido e da mulher tem que estar de acordo, os dois têm que estar de acordo no que vai fazer. Vou servir a Deus. Agora, você casou errada, a mulher casou errado, o marido casou errado, espera lá. Agora vocês vão ter que tocar esse casamento até que a morte separa. Não tem igreja, não tem religião que conserta vocês. Não tem mensagem que conserta vocês. Vocês têm que saber que se casaram, tem que levar essa cruz até o fim. Isto é, homem e mulher, gente que tem palavras. Deixa eu ler um pouquinho aqui, que se eu parar em cada versículo, eu não termino de maneira alguma. É longo esse capítulo. 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e a mulher, da mesma sorte, pague a mesma benevolência ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Vão aprendendo isso. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, como o homem também não tem. É Paulo dando ensinamento, respostas a perguntas acerca do casamento. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Casou, o corpo dela é dele, o corpo dele é dela. Não tem poder de, não, eu não vou ceder meu corpo para você hoje. Então, para isso tem o diálogo, para você conversar, porque não tem direito de fazer isto. A mulher não tem poder sobre o seu corpo e o marido também não tem poder sobre o seu corpo. Estas palestras, para muitos, pode ser sem proveito, que as pessoas, elas percebem, eu não preciso disso. Se eu não preciso, outro precisa. Outro precisa. Não vos defraudeis um ao outro, é tirar o direito um do outro.
Não. Senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Foi o que Josué fez para transpor o Rio Jordão. Ele disse: nenhum de vocês se achegue às vossas mulheres por 3 dias. Eles tinham que ter um período de consagração. Então Josué deu para eles. Essa é a forma que vocês têm que ter, se for consagrar. E aqui Paulo está dizendo que tem que ser de consentimento mútuo. Talvez ela não quer que você consagre nunca. Talvez você não queira que ela consagre nunca. Que ela sempre te sirva. É o que Paulo está esclarecendo aqui. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. É o desejo carnal. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo dizendo: eu queria que os homens fossem como eu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Crê-se que Paulo não casou. Então ele diz: eu queria que todos os homens fossem que nem eu, porque se você for que nem eu, você é despreocupado com mulher e se ocupa no trabalho do Senhor. Mas se você vai casar, você tem que saber que você vai ter que dedicar agora a sua vida à mulher, à família. Tem que entender isso. A pessoa não, aí eu vou servir ao Senhor. Quantas mulheres andam para lá e para cá procurando servir ao Senhor, quando ela deveria estar em casa servindo o marido? Não se serve ao Senhor sem servir o marido. Mas elas querem achar que elas têm um ministério e estão de casa em casa servindo ao Senhor. E tem religião que ele abona naquilo ali. Eles não veem que aquilo é errado. Ela tem que saber que ela precisa servir o seu marido. O marido, até mesmo na sua grande dedicação nas coisas de Deus, ele tem que saber que ele tem que servir a mulher. Muitas mulheres caem em incontinência, em pecado, em adultério, em prostituição, caem por erro do marido. Falta dele dar assistência. Digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo, que ele sentia tão bem ficar sozinho, eu digo para os solteiros e as viúvas ficar como eu, que ele sentia bem. Agora, ele está dizendo: cada um tem um dom dado por Deus, para ser como eu ou para casar. É isso que Paulo está orientando. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, é melhor casar do que prostituir, entende? É melhor casar. Se vai à prostituição, então vai ao casamento. Larga de prostituir, vai ao casamento. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Talvez a mulher apartou do marido, teve alguma discussão, tiveram algum problema, e ela pega a parte do marido e afasta um pouco, fica fora de casa, um dia, 2 dias, ou uma semana, que fica fora, logo o marido não quer receber a mulher mais. Tem que saber se ela foi para a casa da mãe, o que ela está fazendo, se ela é uma mulher honesta, ela tem procurado viver para você, mas vocês se desentenderam e apartaram um do outro por um pouco. Volta e reconcilia. O marido tem que ceder também a isso, senão daqui a pouco ele já está pensando noutra. Ele não vai ficar sem mulher. E deixa dizer para ele que ele, ao deixar sua mulher, e ela não teve nenhum problema moral, que ele não tem direito de casar com outra. Ele deveria entender isto. Se ele não teve nenhum problema moral, você quer casar com outra, você está errado. Então o que melhor que você faz? Volta para ela,
Ela não fez nada errado. Se ela tivesse feito errado, como a Eva fez, se ela tivesse feito errado, então você a deixaria. Mas se ela não fez nada errado, por que não aceitá-la novamente? Por que não entrar em diálogo? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu estou conversando com vocês como para orientar um casal, certo? Estou orientando vários casais que têm comunicado comigo. Como eu não posso estar lá, eu vou dar a orientação daqui para eles. Mas se não pode conter-se, casem-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Por qualquer coisinha está deixando. Para começar, você tem filhos para criar. Você tem que ter responsabilidade. Não deixa seu filho para um outro criar. Vai você criar. Você já teve filho com essa mulher. Você disse que a amava. Cumpra a sua palavra. Ou você é um hipócrita? Cumpra a sua palavra. Eu falei naquele dia, não está nem pensando. E deveria pensar, porque casamento tem que se pensar. Tem que pensar muito para casar. Orar muito para casar. Então, por favor, não vem culpar a mulher, nem a mulher culpar o marido. Acho que os dois estão errados. Eles têm que entrar em contato um com o outro, conversar um com o outro, dialogar. Eu quero ir na igreja com você, bem. Ela tem que também expor. Eu quero ir na igreja com você. Quem sabe, umas lutas dentro de casa leva a mulher para a igreja ou leva o marido para a igreja. Quem sabe? Essas lutas que vocês estão enfrentando aí, possa levar a mulher para a igreja. Tem casa agora que está servindo como uma igreja, é um local onde tem um computador, onde as pessoas se reúnem em várias partes do Brasil e fora do Brasil. Eles estão reunindo e participando desta reunião nossa. Então, ele está formando uma igreja dentro de um lar. Eles estão cultuando a Deus ali. E eles creem no nosso ministério. Nós somos responsáveis por eles. Então eu dou o que eu tenho que dar, eu dou para eles. Talvez precisava conversar com alguém ali. Se tiver um pastor próximo deles, eu peço ao pastor para ir lá e conversar com eles. Não tem problema algum. Pode ser do meu ministério, certo? Esse casal sendo do meu ministério e o pastor tem um ministério à parte, mas nós todos somos um, cremos igual. Então esse pastor vai lá e pode dar uma palavra àquele casal, fazer uma oração por eles. Mas se eles obedecerem à Bíblia, eles já vão acertar em casa. Esse marido que está me ouvindo agora, essa mulher que está me ouvindo agora, a hora que vocês encontrarem, marido e mulher, fazem as pazes, certo? Abraçam um ao outro, fazem as pazes, volta um para o outro, é hora disso. É isso que eu tenho a dizer a você que está se apartando e achando que não pode perdoar. E a mulher não fez nada grave, o marido não fez nada grave. É problema que eles tiveram uma briguinha, uma rixinha, por onde daqui a pouco ela tem aquele defeito de catar a mala e ir para a casa do pai, para a casa da mãe. Tem que fazer isso não, filha. Você tem que amadurecer, ficar quieto no seu lugar. A mulher perde o seu direito quando ela sai do seu lugar. O marido perde o seu direito quando sai do seu lugar. Você não deveria fazer isso. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está escutando, marido? Ô marido. Marido da mensagem. Você está escutando? Que o marido não deixe a mulher. Mas foi ela que deixou. Mas se ela volta e quer uma reconciliação, você deve aceitar a reconciliação. Não vai você agora já dar lugar a uma outra irmã. Sou contra você. Tem gente que não vai querer nem pertencer ao meu ministério. Mas eu tenho que ser claro naquilo que prego. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. E mesmo que foi Paulo que falou, ele disse, e Paulo tinha um entendimento, digo eu, não o Senhor, mas eu quero a opinião de Paulo também. Tem coisa que Brana dizia, sou eu, não é o Senhor, mas eu quero a opinião de Brana também, entende? Como tem coisa no ministério que, digo eu, não o Senhor, não tem Bíblia para isso aqui,
Mas a pessoa quer a opinião do pastor naquilo. Por quê? São do ministério. Eles estão, como nós lemos aqui, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Estou pregando isso porque a igreja que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ela tem que crer do jeito que o Senhor quer. Ela tem que fazer o que o Senhor quer. Está no mesmo Espírito. Agora, se os casais, vamos dizer, os casados, eles não conseguiram casar e com aquela mulher na qual tem o mesmo Espírito que ele tem, porque a igreja a qual Cristo casou tem o mesmo Espírito que ele tem. Sabe aquele mesmo Espírito que gerou Jesus? É o mesmo Espírito que tem gerado a esposa desse dia final. É o mesmo Espírito. Por isso tem que crer igual. É por isso que Paulo mostra o casamento. Você não pode casar com qualquer pessoa, você tem que ver a pessoa da mesma fé. E se alguma mulher tem marido, me perdoe, o verso 12 de 1 Coríntios 7. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Agora, minha irmã, você está consentindo morar com um irmão crente. Você, mulher, não é a crente, mas está consentindo em morar com um homem crente. A Bíblia diz para ele não te deixar. Mas você também não pode ser um espinho na vida dele, não é? Por favor. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ele tem que agir da mesma forma. Ela é descrente, então ele não pode deixar. Ele é descrente, ela não pode deixar. Tem que dar graças a Deus e consente, tem que consentir em viver junto. Agora você é crente ou não, mas eu consinto que você prossiga na sua crença e vamos viver junto. Agora não é você é crente, agora a outra parte para um lado do mundo, para o erro, aí a coisa muda. A coisa muda, vocês têm que ter orientação como se manter dentro de casa. O marido com a mulher descrente, a mulher com o marido descrente. E eles têm que combinar dentro de casa e fazer as coisas em acordo para que tenha um lar abençoado. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Agora, como? Esse marido descrente, olha para você ver, a mulher é crente, ela, com a sua forma de falar, de agir, de viver, ela santifica o marido. Esse marido santifica a mulher, da sua maneira de falar, de agir, de viver, de tratamento. Você sabe que tratar mal nem cachorro gosta, nem cachorro. Você pode pegar os animais, se você for cruel contra ele e bater nele, aquele próprio animal não vai gostar de você. Se você reage de uma forma errada dentro de casa, esse marido não pode te amar, essa mulher não pode te amar. E vocês são acima de animais. Vocês têm entendimento. Então por que não chegar ao diálogo? Conversar um com o outro, nós temos que viver bem, vamos acabar nossa vida junto, vamos criar nossos filhos. É assim que leva a vida. O verso 15 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas se o descrente se apartar, porque nunca deve ser uma opção do crente. O crente achou que eu vou apartar dessa mulher, vou apartar desse marido. Não, a Bíblia diz diferente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. É o descrente que quer ir embora, é ele que vai. E eu tenho ensinado ainda, digo eu, não o Senhor. Se o descrente quer ir embora, diga para o descrente, não vai não, bem. Conversa com o descrente. Mas tem hora que o descrente, eu vou embora, você já devia ter ido. E fala que eles não vão, né? Então não vai
vai adiantar nada. Bom, o que você tem que fazer? O descrente diz, oh, eu vou embora, não te aguento mais. Aí você tem que ir no descrente e dizer, não vai não, bem, querida ou querido, isso aí, pastor, lá não tem esse negócio não, lá as palavras são diferentes, são aqueles bichos grandes. Então, você tem que conversar um com o outro para poder entrar em paz um com o outro. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Agora, você pode ver que Paulo não está falando aqui, que se o descrente quer apartar, que se aparte. E ele não está dizendo nada que o crente pode casar outra vez. Tem que tomar cuidado com a Bíblia. Entendeu? Aí fala, para ele, o descrente já está indo embora, agora eu vou arrumar uma crente. Se você não amou a descrente, você não vai amar uma crente. E as pessoas dizem, você não entende nada, Osmar, que você só casa com crente. Mas a questão é se você não soube amar o descrente, a descrente. Porque amor não é religião. Amor entre você é um homem e uma mulher. Casamento, toda a vida, eles estão querendo mudar. E pode até mudar. Mas casamento, a Bíblia, sempre foi um homem e uma mulher. Desde o princípio da Bíblia, desde o Gênesis, é um homem e uma mulher. Isto é casamento. Isto se casa. Agora, os dois têm que conversar, os dois têm que se entender, os dois têm que se amar. Para manter aquele casamento não é fácil, tem que ter amor para manter esse casamento com essa pessoa descrente, pisando no seu calo a vida toda. Agora, se vocês conseguirem, eu sei que o mundo é muito difícil, mas se você conseguir amar sua mulher ou seu marido descrente, amar, dedicar por eles e mostrar para eles, eu e você aqui somos marido e mulher. Agora, eu ir para a igreja, eu sou um cristão, uma cristã, mas estou aprendendo a ser melhor marido, melhor mulher. É o que tem que conversar entre eles. Nós aprendemos a ser melhores. As pessoas que vêm na igreja e é um mau marido, ele nunca aprendeu. A mulher vem na igreja, é uma má esposa, nunca aprendeu, não sabe amar, não sabe tratar. 16, 1 Coríntios 7, por quê? Donde sabes, ó mulher, que se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um com o Senhor, como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Se alguém é chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Alguém é chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Então, aqui vamos aplicar outra coisa. Se você foi chamado depois que você casou e recasou com uma pessoa incrédula, não tente fazer a outra pessoa ser igual a você. Viva a sua vida cristã. A Bíblia de São Pedro diz, a mulher sem palavras, ela fala muito, mas é sem nenhuma palavra, só com ações, só com amor, só com carinho. O que ela tem, que o marido não tem, porque o marido é rude. Ela tem esta parte, que ela deveria sentir-se bem em poder conquistar o seu próprio marido. O marido tem que conquistar a sua mulher. Não tente ser bom para os outros quando você não é bom em casa. Sou contra qualquer coisa que a pessoa faz fora de casa, bem para os outros e não faz em casa. Primeiro você tem que fazer em casa. Se não faz em casa, não faz mais para ninguém. Se não dá uma bala para o seu filho, dá 1 quilo de bala
para o filho da vizinha, ou do irmão, ou da irmã, você tem um espírito de adultério e não sabe. Não, por que não deu para o seu filho? Por que não fez para o seu filho? Por que quer fazer para o filho dos outros? Por que mantém carinho com o filho dos outros e não mantém com o seu? Porque sabe tratar mulher dos outros e não sabe tratar a sua. Porque você sabe tratar marido das outras, conversa direito, e na hora de tratar o seu, é no sulavanco. São errados. A circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Se foi chamado para ser solteiro, fica solteiro. Se foi chamado para casar, fica casado. E tem que se admitir isso. Foi chamado para aquilo. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Aqui é para mostrar, você foi chamado, é casado? Fique casado. É solteiro? Não quer casar? Não case. Isso é das pessoas, estão nelas. Não pode sentir condenadas por aquilo, nem serem condenadas por aquilo. Eu sempre prego, porque é bom ter alguém ao seu lado. Até na hora da morte, é bom ter alguém ao seu lado. Se não tiver, deve ser muito ruim, na hora da morte, não ter ninguém ao seu lado, a menos que morra de repente. Mas fora disso, se ficar doente, você tem que ter alguém que te ame, alguém que te acaricie, alguém que demonstre carinho para com você. A vida tem que ser assim. O casamento, a vida toda você tem que viver assim, procurar fortalecer esse casamento. Quanto mais filhos vêm, vamos fortalecer as bases desse casamento, porque não sabe o que será no amanhã. Vamos fortalecer as bases desse casamento hoje. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos acompanhar o irmão São Paulo. Foste chamado sendo servo, não se dê por cuidado, porque fostes. Agora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Eu quero bater mais uma tecla, que a pessoa procura separar já vendo outra. É assim. Você não vai na conversa de que uma moça, ou um moço, ou alguém, ou um homem, ou uma mulher, vem de uma outra religião para a sua, de que eles estão aceitando a sua religião, a sua fé, a sua crença, e você já está de olho nela, de olho nele. Não pensa que isto é correto. As pessoas não estão vindo assim. O olhar delas é diferente. Eles pensam, ela está vindo porque ela gosta de mim, ela gosta de Jesus, sim. Aí depois ela vai somar no final, ela nem gostou de você nem de Jesus. No final das contas, porque ela não fica nem na igreja e nem vai viver com você. As pessoas têm que ter mais maturidade e acertar a sua vida. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia.
O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivesse. Porque tem hora que assim, o homem tem que vir, tem mulher, mas como se não tivesse. Se ele depende do carinho dela, não tem. Se depende do amor dela, não tem. Se depende do sexo com ela, não tem. E a mulher da mesma forma com o marido. Isso é coisa, parece que é só para mocinho falar, mas eu estou conversando com gente nova. Velho sou eu. Precisamos aprender isto. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivesse. Verso 30 do capítulo 7 de 1 Coríntios. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porém a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo passa. Vai dar para mim terminar o capítulo aqui. Muito bom. E bem quisera eu que tivesseis sem cuidado. Olha o que Paulo ensina. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. O solteiro não tem que prestar conta. O solteiro só fala com o pai, com a mãe, estou indo para a igreja. Ele está falando solteiro. Solteiro, para fazer isso, estou servindo ao Senhor. Olha o casado, para você ver como a coisa muda. Mas o que é casado, cuida nas coisas do mundo. Aí ele casa, quer cuidar da coisa espiritual. A mulher diz, não, bem, eu quero geladeira. Não, vamos, não, eu quero um jogo de sofá. Aí, você não é espiritual, mulher. Ela é aquela parte que falta em nós. Ela tem que estar preocupada com a casa, com os móveis. Ela tem que estar preocupada. Essa é a parte dela, não é a parte dele. Mas se o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Aí você quer agradar a Deus. O que me interessa, não é o que muitos crentes pensam, o que me interessa é agradar a Deus. Minha mulher que se vire. Então você vai ver, ela vai se virar. Um dia te larga também. Ela cansa e se vira mesmo. Ele cansa e se vira mesmo. A questão é que não leram a Bíblia como a Bíblia é. O casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Procura agradá-la naquilo. A mulher gosta, vê o que ela gosta. Se ela gosta de flor, dá flor para ela. A gente pensa que é só defunto que gosta, mas que defunto não gosta, só põe lá, porque os outros levam, né? Mas se ela gosta, leva flor para ela. Leva flor. Leva rapadura para ela. Leva chocolate. Né? Leva alguma coisa para ela. Vê o que ela gosta. Há diferenças entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa. Tu estando solteiro. Aí tu querendo casar, quer dizer, está querendo arrumar problema. Para ter dificuldade para vir na igreja, ter dificuldade de oração. Mas é bom o casamento. Não é mal. Você não pode ir contra o casamento. Então está aí. Deixa eu repetir. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto do corpo como do espírito. Porém, a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E aí, a mulher tem que perguntar para o marido, o que eu tenho que fazer para te agradar? Hein? O marido também tem que perguntar para a mulher. Só que ele vai levar um choque. Ele vai levar um choque se ele perguntar para ela, bem, o que você quer que eu faça para te agradar? Ele vai levar um choque. Não sei o que ela vai responder. Mas se ela chegar e perguntar para ele, querido, amor, o que eu faço para te agradar?
ela vai levar outro choque. Parece que eu vou deixar sem revelar, certo? Deixando essas coisas sem revelar. Porque ela está preocupada com uma coisa, e ele também, como sendo um homem do mundo eu não estou dizendo que ele não é crente, ele é crente, mas ele tem que cuidar das coisas do mundo. Tem que trabalhar, tem que comer, tem que beber, tem que casar, tem que ter sexo. Então esse é o problema. Querido, o que eu faço para te agradar? Ele vai responder para a senhora. Isso daí, você tem que ser mais espiritual. Não tem que ser mais espiritual. Aí não. Aí não tem que ser mais espiritual. Como você pensar que você tem que ser mais espiritual, mulher, você só pensa em casa, você só pensa em cama, você só pensa em jogo disso, jogo daquilo, e eu não dou conta. Não, você tem que pensar em Deus. Ela também, na hora que você quer, ela tem vontade de falar, pense em Deus. Vai com Deus, marido. Vai. Então você tem que servir, ajudar um ao outro. A mulher pode não entender, mas essa é a verdade. O homem também não entende, mas essa é a verdade. Paulo, que não foi casado, sabe disso, e nós, os casados, ficamos sem saber. Paulo não foi casado, está instruindo solteiros, casados, viúvos. Paulo instrui todo mundo, ele era um profeta, instruía todo mundo. Bem, mais um pouquinho, já estou terminando. E digo-vos isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é descrente e conveniente, mas para o que é decente, me perdoe, e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário, que faça o tal ou que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, e o que não a dá em casamento faz melhor. Mas você sabe que nós temos que dar às virgens, nossas filhas, a casamento. Mas Paulo diz: os que fazem isto, faz bem, que dá as filhas em casamento, mas aquelas que não são dadas a casamento, então diz que o pai faz melhor, de não dar em casamento, faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Assim, é um casamento que tem que ser feito depois que o marido morre, então tem que ser com cristão. Espera lá, pastor, eu já escutei você pregar que ela não deve casar. Esse é o outro lado de Paulo. Você tem que deixar correr aqui os dois lados. Tem aqueles que dá a filha em casamento, dá a virgem em casamento, tem aquele que não dá. Tem aqueles que a mulher, a viúva, vai casar e aqueles outros que a viúva não vai casar. Foi o que Paulo disse. Para não aceitar viúvas com menos de 60 anos na igreja, porque elas tornam levianas contra Cristo e querem casar-se novamente. Paulo não era contra o casamento de viúva, é os dois lados. Se a viúva, ela quer casar, está na idade que ela quer casar, ela precisa de um casamento, ela vai casar mesmo. Eu sei que eu estou pregando isso, e para homens, que se possível, falar para a mulher, se falar que vai casar, ele já começa a passar mal agora, a mulher em vida. Você nem pode falar que vai casar, certo? Não pode. É bom não conversar sobre isso depois da morte. Deixa para resolver depois da morte.
Não tente resolver isso agora, porque tanto a mulher acha ruim, como o homem também acha ruim. Você vai casar depois que eu morrer? Está resolvendo o problema. Eu quero que você, casal, estou terminando aqui, eu quero que você, homem, volta para casa agora, depois dessa reunião, e faça as pazes com a sua mulher. E depois você comunique conosco. Mas volte e faça as pazes com ela. É o melhor que você faz. Mulher, larga de ficar perseguindo seu marido e procura ser uma melhor esposa. Porque os homens que vêm nos ouvir, eles são bem ensinados. Se eles fazem errado é porque eles querem fazer errado. Mas se eles são bem ensinados, são ensinados a amar. A mulher é ensinada a amar, a respeitar. É formarmos um lar abençoado. Então eu não quero que vocês estejam em brigas e nem quero que você esteja deixando a sua mulher já pensando em arrumar outra. Você está errado. Você não está vendo que está errado? Está esperando uma irmãzinha entrar na fé. Não, filho. Pode deixar ela para outro. Você já tem responsabilidade, você já é casado, você tem filhos. Tem uns que a mulher está grávida e o marido está falando em largar, a mulher sai de casa, dá aquele problemão, depois o marido não quer recebê-la em casa, porque os dois não estão dando certo. Eu espero que a mulher também, que não é crente, que ela venha aprender um pouco, ter mais vontade de servir a Deus. Porque se o casamento ainda vai firme, se o seu marido voltar com você, é porque ele crê no que eu prego. Porque se ele não crê no que eu prego, ele vai largar de você mesmo e vai arrumar outra. Ele vai fazer isso. Então você deveria amar seu marido e amar essa pregação, reconhecendo que isso daqui é um ensinamento que nós estamos ajudando as pessoas para manter os casamentos, para manter os lares. Por favor, não vai largando filhos para outros criar, não. Vê se vocês têm amor nos filhos. Se não teve amor entre marido e mulher, vê se tem amor mesmo nos filhos. E vai viver a sua vida. E vai recuperar este amor perdido desse marido, desta mulher. Encerro aqui. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém. Paulo, já no tempo de Corinto, ele já tinha a ideia que ele pregou depois da mensagem para Timóteo. Olha, seja, porém, mais bem-aventurado se ficar assim. Se ficar viúva, seria mais bem-aventurada. Mas ela tem o direito da lei, ela tem o direito da Bíblia de se casar. Nós temos dado algumas explicações para as pessoas, porque nós temos crido num profeta que casou 2 vezes. A mulher morreu, ele casou outra vez. E ele, encontrando com as 2 esposas na glória. Mas a gente não tem uma mulher encontrando com 2 maridos. Não tem na Bíblia, não tem em lugar nenhum. Então, por favor, vocês vão ao casamento e divórcio também, tanto a Bíblia como o William Brandt diz, ele pode, ela não. Tem que se entender estes pormenores. Não quero deixar como doutrina, contudo, é a doutrina de Paulo, para nos instruir da melhor maneira. Isto fará você viver mais com seu marido, mais com a sua mulher, mais com seus filhos. Orienta um ao outro. Você volte para casa depois desse culto. Se você não estava bem com a sua mulher, fique bem com ela. Fique bem com ela. Chame-a, converse com ela. Deixa o nenenzinho dormir, o menino dormir. Vai você conversar com ela. Resolva o seu problema. Expressa para ela. Leva a mensagem para ela da forma certa, não pervertida. Leva da forma certa, tanto batendo em você como batendo nela. Que é fácil sair da igreja. Hoje eu escutei um sermão lá. E chega em casa, mulher, se você estivesse lá, vai dar certinho para você.
Esse homem não funciona. Não funciona. Ele deve chegar em casa e dizer, bem, hoje eu escutei um sermão e que eu quero fazer as pazes com você. Se você ouvir aquela mensagem, você estaria bem comigo também. E eu ouvi, eu quero estar bem com você. Esse é um verdadeiro cristão. Mas você encontra eles pondo culpa nos outros. Se você escutasse aquela pregação, serve para minha mulher, a outra serve para o meu marido. Não, diga, serve para mim. A mensagem serve para mim. Eu tenho que ser orientado, porque o dia que eu tiver um problema desse, eu saberei como resolver. Porque eu já fui orientado quando eu não tinha tal problema. Amém? Pai, eu peço ao Senhor ajudar esses casais que estão me ouvindo de longe. Tem casais de São Paulo, casais do Belém do Pará, casais do Sul, também de Santa Catarina, casais por toda parte, Pai. Nós temos casais nos ouvindo em Portugal, na África, e eu estou pedindo ao Senhor, neste momento, que abra a mente destas pessoas, para que elas possam resolver os seus problemas rapidamente. Elas são duras, elas demoram para resolver seus problemas, porque são duras de serviço, e chega ao ponto de serem incircuncisos de coração, nada toca naquele coração, demora a resolver, enquanto ouve a palavra, já deveria sentir-se condenado, dizer, vamos acertar agora, vamos consertar agora, vamos viver bem da agora em diante. Ajuda, Pai, este casal, por toda parte que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Já é o fim de toda a gente, até o descrente chega a comentar, dizendo que o nosso mundo está moribundo e vai acabar. E só me traz recordação da destruição dos dias de Noé. Mas o justo foi guardado e foi preservado e salvo pela fé. Profetas têm profetizado e nos avisado da destruição. E mesmo Deus está cansado de tanto pecado da população. O mundo fala que é mentira, que de Deus a ira está pra cair. E só os que estão no aprisco, no redil de Cristo, vão subsistir. Fabricam bombas de urânio e faz subterrâneos pra se proteger. E falam de destruição, mas não tem noção do que agora vai ser. Os grandes poços de petróleo que produzem óleo se explodirão. Só Deus que é todo poderoso pode dar repouso e tem a solução. As grandes comissões da ONU sofrem o abandono e perdem o poder. E os países avançados estão assustados, não há o que fazer.
E já estão sentindo medo, mas dizem que é cedo pra se arrepender. E diante de um Deus irado, vão ser condenados e vão perecer. Ainda que os homens escapassem no seio da terra pra se esconder, a grande bomba de Hiroshima nem se aproxima do que agora vai ser. Os gases que estão na terra e as grandes crateras vão se explodir. Mas antes que tudo aconteça e o mundo pereça, a noiva vai subir. O mar que é tão venerado vai ser abalado e vai explodir. Até nas grandes fortalezas vai haver surpresas, elas vão cair. Os reinos que são exaltados e são respeitados, Malaquias diz: de tudo o que foi criado não vai ser deixado ramo e nem raiz.